Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí, ó, nossa aula, essa aula de número 7. Fico muito contente de ver todos vocês até aqui. Quem ainda não assistiu às outras aulas, assiste lá. A equipe do CPEM está toda disponível para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, deixa lá nos comentários ou entre em contato conosco, que a coordenação traz a dúvida de vocês e nós solucionamos. Procuramos a melhor explicação para sanar suas dúvidas, tá certo? O que não pode é você sair daqui com dúvidas. Isso a gente não tolera. Então a gente está aqui para te oferecer o que for preciso para você se sair bem na sua prova, para você conquistar esse seu carro que você tanto almeja. Tranquilo? Então é o seguinte, essa aula de hoje é extremamente importante. Por quê? Porque vocês vão ter que ter assistido as outras para poder chegar aqui. Justamente porque, mais uma vez, eu vou bater naquela teclinha, que vocês já me ouviram falar muito dela, mas eu vou continuar falando ainda mais. Inglês é uma língua de preguiçoso. Então, se você aprender uma regra lá no início, ela vai ser usada aqui. Então, é por isso que é de extrema importância que vocês tenham visto as primeiras aulas lá até agora, para quando a gente chegar aqui, a gente bater de frente, vocês saberem o porquê aquela regra está sendo aplicada e o como ela funciona. Tranquilo? Nós vamos ver regras aqui do presente, passado e futuro. Tranquilo? E é nessa questãozinha aqui do verbo haver, que no inglês é um pouco diferente como nós usamos. Então, quando a gente se depara com isso, a gente começa a queimar alguns neurônios porque a gente tem que fazer uma assimilação. E muitas vezes a gente não consegue compreender o como funciona porque a gente está adequado a um modo no português, sendo que no inglês é um pouco diferente ou totalmente diferente. Quem já tem uma boa carga de inglês vai saber que isso aqui no inglês nós chamamos de there is e there are, certo? Então, ó, mais uma vez, lembre o seguinte, não se preocupa com pronúncia, vocês não estão aqui para aprender pronúncia. Se preocupa com a pronúncia depois que estiverem no cargo público de vocês, que vão estar ganhando bem, aí sim viaja para o exterior. Depois que tiver empregado lá no cargo que vocês querem, aí sim, procura um curso de inglês para poder aprender a se comunicar. Enquanto não, só vamos pegar a regra aqui para vocês detonarem na prova, que é esse o nosso objetivo. Então, ó, já falamos muito, vamos lá. O verbo haver no inglês, ele tem a forma singular e plural, certo? Por exemplo, no português, eu vou dizer o seguinte: há uma janela na sala, certo? Pega esse exemplo. Há uma janela na sala. É comum no português nós dizermos assim: tem uma janela na sala. Porém, vamos compreender a diferença aqui. No inglês, a gente só diz tem aquilo que eu tenho posse, aquilo que é meu, aquilo que pertence a mim. E quando há algo, por exemplo, em algum lugar, por exemplo, na sala, na cozinha de sua casa tem uma pia, certo? Então, nesse caso, há uma pia na cozinha de sua casa. Veja que eu estou trocando o verbo ter pelo verbo haver, no sentido de existir. E no inglês é assim que eles usam. Eles dizem que há ou existe alguma coisa lá. Então, ó, há uma janela na sala, certo? No inglês, eu vou usar o seguinte: there is a window. In the room. Certo? Há uma janela na sala. Veja aqui que eu estou usando os exemplos. Tranquilo? Então vamos pegar mais algum aqui, ó. Deixa eu ver. There is. Opa! There is a TV.
in my room. Há uma TV na minha sala. Pessoal, eu estou usando o there is para designar que há alguma coisa em determinado lugar, certo? Aqui, ó, in my room. Tranquilo? O there is, ele é singular. Nós vamos trabalhar com isso, ó. O haver no inglês, no sentido de existir, é there is e there are. Tranquilo? Um singular, outro plural. Ó, o nosso velho amigo, verbo to be, aí aparecendo mais uma vez. Eu disse a vocês nas primeiras aulas, ele vai ser verbo core, ou seja, um verbo essencial para tudo que nós vamos fazer em inglês, porque ele vai aparecer muito. E é justamente por isso que eu disse a vocês, assistam as outras aulas lá para chegar aqui, vocês verem como as regras se aplicam. Vamos pegar aqui, ó. Mais exemplos aqui e a gente vai começar a destrinchá-los, tá certo? Ó. There is a car in front of my house. There is a car in front of my house. Há um carro em frente à minha casa. Ó. There is a. Vocês sabem o porquê está aparecendo esse a, justamente porque assistiram a aula passada. Então, ó. There is a car in front of my house. Então, o que eu quero dizer com isso? Há um carro em frente à minha casa. Já aqui, ó. There are cars in front of my house. Há carros em frente da minha casa. Professor, poderia aparecer um some depois desse are? Perfeitamente. Lembrando da aula passada, ele poderia aparecer aqui. O que eu estou dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte. Ó. Aqui eles têm o mesmo sentido, no sentido de haver ou existir, tá certo? Quando eu digo assim, existir não é existência em si, mas tipo de estar lá. Tranquilo? Então, ó. There is a car in front of my house. Há um carro em frente à minha casa. Massa. There are cars. Há carros. Ou a gente poderia acrescentar aqui também um some, depois do are. Há alguns carros in front of my house. Perfeito. Eu só quero que você pegue a ideia do there is e there are. Justamente por quê? Porque no português é comum nós dizermos tem um carro em frente à minha casa. Tem carros em frente à minha casa. No sentido de haver ou existir. É isso que eu quero que vocês entendam a diferença. No inglês a gente não diz que tem. Porque se a gente fosse passar ao pé da letra, coisa que eu já mostrei a vocês nas outras aulas, o porquê a gente não faz isso, porque quando a gente faz ao pé da letra, vou pegar como está no português para passar para o inglês, não é uma boa ideia. Nunca vai ficar bom. Confia nisso. Nunca vai ficar legal. Se eu fosse pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, vou apagar o de baixo só para mostrar a vocês, e passar o pé da letra para como ficaria, vê só. It has. Nas outras aulas também já mostrei o porquê desse it aparece, não é isso? Então vocês já estão cientes, ó. It has a car in front of my
house. Literalmente, eu estou falando aí, passando do português para o inglês. Tem um carro em frente à minha casa. Se você escrever isso para uma pessoa que fala inglês, que tem um inglês, que conhece, ela vai dizer que está errado. E justamente, porque não faz sentido algum. Como assim? Tem um carro em frente à sua casa? Porque ter para eles é você realmente ter algo. Possuir, aquilo ser seu, entendeu? No português, como eu disse, é comum dizermos que tem, mas no inglês a gente não pode usar isso. Então, ó, se eu perguntar a vocês qual das duas maneiras está correto no sentido de eu dizer que há um carro em frente à minha casa, vocês vão optar por there is. Sempre quando vocês forem, bota isso na cabeça, sempre quando forem falar no sentido de haver ou existir, de ter alguma coisa em determinado lugar, a gente sempre usa o there is. Se for singular, se for plural, there are, certo? E não o tem, ao pé da letra. Se liga nisso. Para o inglês, ter é aquilo que você possui. E não se tem algo em determinado lugar, como por exemplo, há um carro em frente à minha casa. Tranquilo? Pensa nisso aí, consegue compreender. E o porquê eu disse que era necessário nós vermos as outras aulas para entendermos a regra, para podermos botar aqui para completar. Porque o there is e there are vai seguir as regras do presente, passado, futuro, na negativa, na afirmativa e na interrogativa. Eu disse a vocês que o inglês é língua de preguiçoso. E está aqui. Ou seja, aquelas regras base que nós vimos lá, vamos aplicá-las aqui. Vou fazer vários exemplos aqui e vocês vão compreender melhor ainda. Primeiro, no positivo afirmativo, certo? Na positiva e na afirmativa. Ó. Vou botar um exemplo tanto no singular quanto no plural. There is a book on the table. Há um livro em cima da mesa. Tranquilo? Aula passada nós vimos isso aqui, a and the. Tranquilo? Então vocês já mataram aí o que eu quero dizer. Mesmo exemplo. There are books on the table. Há livros. Opa! Olha, passando despercebido. Há livros em cima da mesa. Veja duas frases com o mesmo sentido, só que uma sendo singular e a outra plural. Tranquilo? Seguinte, aqui nós estamos usando a positiva. Nós estamos afirmando, estou dizendo que tem. Já para eu negar isso, deixa eu passar um risco aqui, ó, uma linha para podermos dividir, certo? There is not, ó, is not, certo? Table. There is not a book on table. Não há um livro em cima da mesa. Esse is not eu posso transformar em isn't, certo? Gramaticalmente está correto. Lembra-se que a gente já viu isso aqui nas aulas passadas. Preciso dizer a vocês que tipo de língua inglês é. A língua de, vocês já sabem, completa aí. E no plural, there
are not books on table. Esse are not eu posso transformá-lo em aren't, como nós já vimos lá no verbo to be, certo? Então, ó, there are not books on table. Não há livros em cima da mesa, sobre a mesa. Aqui eu tenho a positiva e aqui eu tenho a negativa. Tranquilo? É dessa maneira. E falta vermos a interrogativa. Se vocês já pegaram como funciona aqui todo o processo, então vocês já sabem como vai funcionar a interrogativa. Ela se aplica à regra do verbo to be, até porque é sobre ele que nós estamos usando aqui, ó. Certo? Então, você é aluno de CPEM, já assistiu às outras aulas, você sabe o que vai acontecer agora, tranquilo? Ó, eu tô com pouco espaço de quadro aqui, eu só vou apagar, tá certo? Para nós vermos a forma da interrogativa. Vemos aqui positiva, negativa e agora vamos ver na interrogativa. Deixa eu pegar meu apagador e vamos lá. Eu vou deixar a positiva aqui só para a gente usar como base, certo? Então, para trabalharmos a interrogativa, nós vamos fazer o quê? Trazer o meu amigo, verbo to be para o início. Is there a book on the table? Há um livro sobre a mesa? É simples, ó. Se na afirmativa eu tenho there is, na interrogativa, que estamos trabalhando agora, eu só trago o is para o começo de tudo. Is there a book on the table? E jogo a interrogação no final. Aquela mesma regrinha. Viu? Simples. Professor, no plural a mesma coisa? Mesma coisa. Are there books on the table? Peguei o exemplo do books on the book on the table, porque é algo comum para nós. Vocês já entendem essa resenha aí. Então veja ó, que eu trouxe o are para o início. Então, há livros sobre a mesa. Então, ó, seguindo as mesmas regras básicas, nós vimos o there is e there are no presente. Certo? E como botá-lo na positiva, na negativa e na interrogativa. É isso aqui, ó. Quando cair na prova de vocês, vocês virem isso aqui, vocês já sabem do que se trata. Tranquilo? Agora vamos ver ele no passado e no presente. Eu não preciso dizer nada a vocês, que quando a gente começar aqui a fazer, vocês vão matar assim de vez. Porque vocês já viram as outras aulas, vão chegar aqui e dizer, vocês vão dizer, eu já saquei com simplicidade, porque isso aí é bem tranquilo. Beleza? Lembrando, a gente viu aqui o present. Então, ou seja, o present, nós já batemos nele. Já vimos aqui, no sentido de haver e existir. Lembrando que nós usamos isso para dizer que há algo em algum lugar, diferente do português, que nós dizemos que tem. Por exemplo, tem uma porta na sala. Em inglês eu não vou dizer que tem uma porta na sala. Eu vou dizer, there is a door in the room. Há uma porta na sala. No inglês eles usam o haver, de existir. Tranquilo? Presente a gente já bateu. Vamos agora para o past, do passado. Tranquilo?
Vou tentar fazer uma letrinha menor aqui para caber logo as 3 formas que a gente economiza tempo. E vocês estudaram o verbo to be no passado, então vocês vão saber como vai ficar aqui, ó. Se o there is é presente, o is no passado, is ali é was. Então, ó, there was a book on table. Havia um livro sobre a mesa. Vê aí que eu troquei o is para o was. Vocês sabem que o was é o passado do is. There were, isso aqui é um W, beleza? Books on table. Havia livros sobre a mesa. Agora, olha para mim e diz, é ou não é língua de preguiçoso? Uma regra que eu trouxe lá no passado, nas aulas passadas, inclusive, estou aplicando aqui e vou aplicar mais. Ou seja, aqui, pessoal, a gente está vendo o passado e essa é a forma afirmativa dele, certo? Forma positiva. Então, logo se eu quero negar isso, there was not a book on table. Professor, notei que ele não está usando mais o the antes do table. Isso interfere em alguma coisa? Não, só para querer dar ênfase mesmo. Mas não interfere em nada. Então, ó, there was not a book on table. Não havia um livro sobre a mesa. Lembrando que eu posso transformar esse was not em wasn't. Tudo junto. Tranquilo? Perfeito, perfeito, perfeito. There were not books on table. Não havia livros sobre a mesa. Posso transformar esse were em weren't. Tranquilo? Aqui eu estou na negativa. E pasmem, na interrogativa, como é que eu vou ver isso? Was there a book on table? Havia um livro sobre a mesa? Ó, o was veio para frente. No plural, a mesma coisa, ó. Were there, perdão, books on table? Havia livros sobre a mesa? E esse é o passado do verbo haver. E vocês devem estar pensando agora, é a mesma regra. É isso, pessoal. É isso, não tem segredo. Em inglês a regra se aplica muito e se repete muito, tá certo? É essa aqui, ó. Então, logo de cara, matamos também o passado do verbo haver. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos agora para o futuro.
Ó, batemos no passado, vamos agora para o future. Usando there. E a gente vai pegar aquela regrinha. Vocês sabem a regrinha do passado, do presente, do futuro, com o verbo to be. Mesma coisa. Opa, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, do lápis, para a gente não perder o foco. Então, ó. There will be. Haverá a book on table. Seguinte, no futuro, o que só vai mudar para eu identificar se é futuro ou não vai ser o meu objeto. Então, ó, aqui continua a mesma coisa. Não tenho mais como botar there is ou there are no futuro, então vai ser sempre there will be. There will be. Aqui, ó, tenho a book on table, certo? No singular. E no futuro, there will be books on table. Uma está no singular, outra no plural. Não mudei nada, continua a mesma coisa, tá vendo? Só que mudou é o meu objeto que apareceu no plural ou não. Isso aqui, positiva. Na negativa, mesma coisa, pessoal. There will. Aqui, ó. There will not be. Não haverá a book on table. Não haverá um livro sobre a mesa. Mesma coisa no plural. Não tem segredo. There will not be books on table. Lembrando, pessoal, só estou usando books on table porque é algo que é referente para nós, assim que a gente já tem, a gente já remete àquela memória. Mas isso serve para qualquer coisa que vocês forem dizer, tá certo? E como vai aparecer na prova de vocês de maneiras diferentes. Estou usando sempre aqui o mesmo exemplo, só para vocês gravarem isso, para quando vocês verem, vocês baterem, pô, o professor falou dessa maneira aqui. Tranquilo? E no passar, na interrogativa, nós vamos trabalhar com will there be a book on table? Ó, haverá um livro sobre a mesa? Isso aqui eu estou falando na forma interrogativa. E fica a mesma coisa, ó. Não tem segredo. Língua, como vocês sabem, de preguiçoso. There will be books on table. Sacaram? E aqui nós batemos no futuro também. Esse é o verbo haver do inglês. Coisa que vai cair bastante na prova de vocês. Muito mesmo. Então, foca nisso aqui. Vocês pegando, aprendendo isso aqui, vocês vão ver que o texto, quando vocês forem compreender o texto de vocês, fica muito mais fluido, muito mais... como posso dizer, muito mais fácil de ser compreendido. Bem melhor para vocês. Então, lembrando, a gente usa o there is ou there are para dizer que há alguma coisa em determinado local. No português, a gente costuma dizer que tem. Por exemplo, there is a book on my table. Há um livro sobre minha mesa. Eu posso dizer, e no português eu digo, tem um livro na minha mesa. Sacaram? Veja essa diferença. Lembrando que no inglês, a gente só diz que tem quando a gente possui posse daquilo. Quando a gente tem posse, aí sim a gente usa o tem. Quando a gente quer dizer que há ou está lá alguma coisa, a gente usa o
there is ou there are. Lembrando que nós vimos ele no passado, presente e futuro. As regras que nós vimos nas aulas anteriores se aplicam aqui. Tranquilo? Vejo vocês nas próximas aulas. Próxima aula a gente vai ver false friends ou falsos cognatos. Vamos aprender o que é um cognato e o que é um falso cognato. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Valeu! Os!